não é? Tá vendo? A galera costuma falar que isso aí parece uma mão, assim, né? Não mamãozinho, né? Aquela mamão vai na cabeça, entendeu? E é claro que a molécula passa aqui, né? O DNA passa ali e aí que vai transcrevendo. Galera, essas enzimas, elas são bem diferentes, né? Feitas por subunidades diferentes e tal. Mas olha que loucura que é a conservação da enzima procariótica e a eucariótica, né? Meio misterioso essas coisas, né? Como é que o eucarioto tem as coisas diferentes, mas parecidas, né? Nunca soube explicar isso evolutivamente direito. Mas está aí, ó, a eucariótica está aí do lado. E hoje nós vamos falar da eucariótica primeiro. Eu prefiro assim, é mais fácil falar da complexidade da transcrição eucariótica, porque é cheio de detalhes e tal, e depois eucarioto a gente vai falar, é mais simplório, é mais fácil de entender desse jeito. Eu vou falar um pouquinho de como que a RNA polimerase faz um gene funcionar. Eu falei na primeira aula, eu sou da bioquímica, então eu tenho que explicar quimicamente, entendeu? Uma molécula aí, ó, essa proteína aí, vai começar a produzir o RNA do gene, né? E aí o gene vai funcionar. Mas como que decide isso? Aonde começa o gene? Aonde o gene acaba? Né? Como é que faz? Então, vamos lá, preparem-se. Primeiro slide já vai contar como é que a RNA polimerase acha o DNA, tá? Será que tem som? Acho que tem, né? Tem som. Demora mesmo, assim, ó. Aí vem essa pretinha ali, tá? Aí depois vem a RNA polimerase com a subunidade F, uma helicase para abrir as fitas, né? É bom. Aí rola uma fosforilaçãozinha, tal, e tudo mais. E aí ela transcreve, né? Beleza. Muito bem. Então, hoje vai rolar uma promoção. Eu costumo fazer um turismo com os alunos, quando a gente fala nessa aula aqui. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês que se conhecem, né? São uma turma. Se a gente falasse assim, ó, hoje mesmo a gente vai fazer uma excursão para Copacabana e Leblon, tudo grátis, pago pelo Miguelito aqui. Só que todo mundo tem que ir para casa, pegar suas coisas e voltar a encontrar na UFMG. Vocês já estão em casa. Encontrar na UFMG às 11 horas da noite para a gente sair, pegar o ônibus lá e ir para Copacabana e Leblon. Só que não pode chegar ninguém atrasado, senão a gente cancela. Tem que estar todo mundo que está lá. Aí eu quero saber o seguinte: vocês que se conhecem razoavelmente, para quem vocês vão ligar para não se atrasar? Quem que pode perder a excursão para Copacabana e Leblon? Esse aí é um Para quem problema vocês ligariam? porque a gente não se conhece tão bem, porque quando a gente começou o curso, a Vocês têm pouco pandemia já tinha semestre virtual, só vocês não virtualmente. sabem quem se atrasa, né? Não, Olha só, vocês são filhos da pandemia. foi isso. Muito bem, muito bem. Vamos supor que fosse o Heron, entendeu? Então, o que que acontece? Quando você vai programar uma viagem dessa de ônibus, você já deve ter feito alguma excursão, ou vão fazer. O ônibus só sai quando chegar a pessoa mais atrasada, né? Então, a gente costuma estudar isso na bioquímica, que uma via bioquímica, quem determina a velocidade dela é a fase mais lenta, tá? Isso é química básica, tem até
fundamentos mais teóricos, assim, mas basicamente um processo que depende de muitas etapas vai ter a velocidade da fase mais lenta, né? É meio óbvio isso, né? Então, eu quero mostrar para vocês aqui que tem dois carinhas aqui que trabalham muito lentamente. Mas antes disso, eu tenho que lembrar de uma história que eu tenho um colega lá de São Paulo que foi trabalhar em San Diego, na Califórnia. E a gente foi visitar ele lá, eu, a professora Mônica, a gente foi visitar. A gente tinha um colchão inflável, cara. Nem tinha no Brasil ainda. Lá nos Estados Unidos a gente comprou um. E a galera era estudante, né? Então estava fazendo doutorado. E ele falou assim: "Ó, não tem lugar para ficar, mas pode vir, tal. Tem uma sala grande, e tal, mas o sofá nem dá para abrir." Eu falei: "Não, não tem problema, a gente infla o colchão inflável." Naquela época nem vendia bombinha, eu inflava no gogó mesmo, né? E aí ele falou assim: "Ah, Miguel, sabe que coisa? Estou gostando aqui, mas é muito curioso. Eu vim fazer biologia, né? Trabalhando no laboratório de biologia. No meu laboratório não tem bactéria, não tem levedura, não tem célula de mamífero, não tem camundongo, não tem nem organismo vivo. E eu faço biologia." Ele me contou isso quando ele estava começando. Ele tinha que descobrir como é que se formava o complexo da RNA polimerase 3. A RNA polimerase 3, ela transcreve os transportadores e alguns pequenos RNAs, tá? A que a gente vai estudar hoje é a RNA polimerase 2, que transcreve os RNAs mensageiros dos nossos genes. E faltou falar da RNA polimerase 1, que fica lá no nucleolo, né, produzindo o RNA ribossomal para compor o ribossomo, né? O ribossomo é montado ali no nucleolo, inclusive. Ah, vocês devem ter estudado isso daí lá na citogenética aí que vocês têm. Aí, a RNA polimerase 1 não vou falar muito, porque ela fica lá fabricando o RNA estrutural do ribossomo. A 3 não vou falar muito, porque ela faz o transportador. E se você pegar um livro avançado, né, de genética, de genômica molecular e tal, você vai ver que elas funcionam muito igual. Mas a mais legal, assim, é a 2, que faz os RNAs das nossas maiores proteínas e tal. Pá, pá, pá. Então, eu vou mostrar aqui e eu vou dar um clique aqui assim, e vocês vão ver que logo a primeira subunidade que vai chegar, ela demora muito, tá? E tem mais uma outra que demora muito também. Agora, o Cláudio, né, Cláudio Juazeiro, meu amigo lá dos Estados Unidos, ele acabou publicando um paper bom pra caramba na revista Cell, que é uma revista muito boa, descrevendo a ordem de como se montava o complexo da RNA polimerase 3, tá? Direitinho. Então, ele não tinha animais nem nada vivo no laboratório, mas ele tinha uns tubos de ensaio e a galera que trabalhou lá anteriormente tinha purificado as proteínas do complexo da RNA polimerase 3 e a função dele era descobrir em que ordem e quais daquelas proteínas participavam. E é claro, as proteínas não tinham nome, então os caras marcavam com o nome de umas letrinhas, né? A, B, C, D, E, F, G, H. É por isso que essas proteínas que vão entrar aqui agora, elas têm tudo um nome, né, de letra, né? Não tem nome, tem letrinha. Elas têm sempre uma abreviação TF2 e uma letrinha. TF2 é Transcription Factor, né? Da RNA polimerase 2, TF2, e aí tem as letrinhas, tá? Eu vou me referir mais às letras, mas a gente fala nos laboratórios TF2D, TF2H, beleza? Eu vou mostrar. Ó, eu vou clicar e a primeira já vai demorar, ó. Tá demorando. Chegou a TF2D, tá? A A veio rapidinho. Agora tá demorando essa aí, hein? Opa, chegou. Entendeu? Aí essas já chegam mais rápido.
Essa fosforilação era para ser mais rápida, mas essa animação do PowerPoint não é mais rápida que isso. Quais foram as duas que demoraram mais aí? Quem que pararia a nossa excursão para Copacabana e Leblon? Quem que vocês acharam aí? Quais letrinhas que demoram mais? Eu sei que a H foi a última, a penúltima, não consegui perceber se tinha sido a E. Não, eu não quero saber quem veio por último, eu quero saber quem não é rápida para entrar. Eu acho que o que demorou foi a primeira e a terceira. Isso. Fala o nome da letrinha. TF2, que letra? A e a TF2B. Não, você falou a primeira. A, ela apoia a D para ela ficar ligada. A primeira é a D, né? Então vamos lá. Os nossos genes quase sempre tem uma regiãozinha aqui, ó. Até fiz esse negócio assim, uma regiãozinha aqui chamada Tata Box, tá? T-A-T-A-A, né? Tata Box, tá? É uma regiãozinha que tem essa sequência Tata mesmo, tá bom? E ela marca o lugar para a TF2D se ligar, tá bom? Então, esse cara aqui, ele reconhece o Tata Box, que é comum ter na grande maioria dos genes, belezinha? Os genes começam pelo Tata Box, que é onde vai montar esse complexo todo. Vou passar mais uma vez para vocês verem que é a D que vem primeiro e ela demora. A logo se encaixa aqui para manter a D ligada no DNA. É a função da A. Beleza. Vocês estão ouvindo as palminhas quando a A chega ou não? Tá com som? Eu não escutei, não. Pra mim não tá fazendo, não. Não vou parar agora por causa desse som ridículo, mas era para estar tocando. Deixa eu ver aqui. Era para estar tocando, mas beleza. Então, depois vem essa. Eu compartilhei depois, eu apertei o botão de compartilhamento depois, entendeu? Eu teria que compartilhar de novo. Vamos lá, né? Só para vocês verem que tem essa bobeirinha do som aqui. É essa aqui. Né? Essa aqui. Então, vou passar de novo. E aí vocês percebam que a TF2B ela está desenhada realmente para o lado de lá do DNA, porque ela faz uma concha assim, né? E a RNA polimerase 2 fica na frente dela, tá? Beleza? Então ela realmente ajuda a RNA polimerase ficar posicionada, tá? Então é a D, depois a depois a B. Essas duas demoram, né? E aí essa aqui vem e ela fica meio que... Essa fica de um lado e a RNA polimerase fica do outro. Elas meio que se encaixam aqui. Só que ela necessita da F para poder chegar ao complexo. Aí a E vai fazer uma abertura das fitas e a H vai fosforilar a cauda C-terminal, não está bem desenhado, da RNA polimerase, ela começa a transcrever. Então vamos ver pela última vez, né? Assim... Ó, cliquei, a deixa está demorando, a animação já começou. Tá? Essa ligou no Tata Box. Aí, espera um pouco mais. Tá bem. Aí agora já começa a vir direto todas as outras, né? Depois da outra obra, já vão funcionando. Muito bom. Bom, tá escrito... Estão ouvindo o sonzinho agora ou não? Agora deu. Tá bom. Umas Muito sonzinhos bom, ridículos, mas eles estão aí há tantos anos. Então é o seguinte, essas proteínas, elas existem em todas as células, tá? Logo, todos os genes podem ser transcritos em todas as células, e assim eles são. Todo gene é transcrito no coração, no cérebro, no pulmão, no intestino, entendeu? Só que de uma maneira basal. Basal, que eu quero dizer, é um pouquinho,
Tem um nome em inglês que é uma transcrição leaking, igual uma torneira pingando, entendeu? Não é que está saindo água, está leaking, né? Então, esse é o complexo de transcrição basal. Ele consegue transcrever sozinho em todos os genes que tem aí o tata-box, mas, porém, todavia, contudo, isso aí não é significativo. É só um pouquinho de transcrição. Então, você já sabe o mecanismo de como que a RNA polimerase chega lá. Vocês repararam que a RNA polimerase não reconhece o tata-box, não se liga a ele, não começa a transcrever sozinha, né? Eu costumo dizer que é igual a RNA polimerase, quando vai no cinema, ela não tem preferência para sentar na frente ou atrás, né? Mas ela sai com uma pessoa na terça-feira para ir no cinema, a pessoa gosta de sentar lá no fundão. Aí ela vai lá, né? A pessoa fala, senta aqui. Aí a pessoa senta lá, a RNA polimerase assiste o filme lá do fundão. Aí na sexta-feira vai com outra pessoa, né? Não vou contar os pormenores da vida da RNA polimerase, mas na sexta-feira é com outra pessoa que ela vai, e a pessoa fala assim, senta aqui, amor, aqui na frente, né? E ela fica vendo os carros passar assim, bem na frentona mesmo, né? Então, assim, ela senta onde mandam ela sentar, né? Onde convidam ela para sentar. A RNA polimerase é assim, percebam isso, ela não senta sozinha no RNA e ela não transcreve sozinha. Ela é mandada transcrever quando a H fosforila a cauda dela, entenderam? Muito bem. Que sorte de vocês que vocês escaparam da aula presencial, porque eu tenho um espaguete de piscina e umas fichinhas que eu dou para as pessoas, aí as pessoas vão lá e representam esse complexo lá na frente, entendeu? E aí parece que é aleatório, mas escolhe uma pessoa para ser RNA polimerase e escolhe uma pessoa para fosforilar a cauda da RNA polimerase. É engraçado. Muito bem, então esse desenho aqui mostra o complexo de transcrição basal. E agora que começa a aula. Como que eu faço para acelerar a D e a B, né? Tá ligado? Que ia ter a viagem, se fosse presencial, para Copacabana e Leblon. Eu tô aqui na Avenida Portugal, Copacabana e Leblon é aqui para a direita, aqui assim, ó, pertinho. A gente chega rapidinho lá. Vocês conhecem Copacabana e Leblon? Alguém é da região aqui? Conhece, então. Eu ia fazer um turismo para Copacabana e Leblon, né? É aqui, ó. Depois do céu azul ali. Muito bem. Então, beleza. As pessoas que são mais demoradas aqui são a D e a B. Se eu tiver umas proteínas que reconheçam essa região do DNA e catalisem, por contato mesmo, né? Fazendo contato com a D e a B, catalisem a ligação delas, eu consigo acelerar, tá? Então, eu vou falar desses outros fatores de transcrição. Esses aí a gente chama de fatores de transcrição basal, porque são os fatores de transcrição do complexo basal. Agora, os fatores de transcrição ponto são proteínas que vão ativar os genes, né? Então, se esse gene aí que nós estamos mostrando, ele tem que ser ativado no coração, o coração vai ter umas 3, 4, 5, 8 proteínas que vão reconhecer esse DNA, vão se ligar a ele, né? Beleza? E vão fazer coisas. A primeira coisa que você já tem aqui, que é óbvio, é acelerar a conexão da D e da B. A B, eu não sei de experimentos, mas a D, fizeram um experimento em levedura, onde eles mexiam na estrutura dela e tal, e quando ela ficava funcional, eles contavam o tempo que ela demorava para encontrar o tata-box sozinha, sem uma outra proteína ajudando ela, né? E demorava 4 horas, cara, né? Demorava bastante. Era igual meu saxofonista. A gente marcava de tocar em apartamento e quando ele chegava já era a hora que o síndico já mandava parar a gente tocar, né? Aí teve uma vez que a gente fez um jantar, ia tocar depois do jantar, a gente falou que era almoço. Logo que acabou o jantar, ele chegou atrasado, achando que era almoço. Mas aí a gente tocou pra caramba com o saxofone. Foi a primeira vez que nós conseguimos tocar com a presença do sax.
Então, essa daí demora 4 horas, mas com a presença das proteínas que eu vou apresentar para você, ela se associa às proteínas, né, porque tem várias na célula, vão se associando a cada minuto, vão se associando e transcrevendo, entendeu? A aceleração violenta. Então, primeiro eu vou falar quem são os transcription factors, tá bom? Transcription factors, eles são proteínas de famílias, e essas famílias, elas têm motivos estruturais, né? Classes, né? Porque elas têm um tipo de dobramento da proteína, um tipo de reconhecimento do DNA, né? Um tipo de encaixe com o DNA, que é da evolução, né? Cada uma delas evolui do seu jeito, e cada uma delas tem o seu jeito de dar aquela pegada no DNA. Então, assim, vou falar das mais clássicas, mas são muitas, tá? Então, a zinc finger. Então, tem proteínas que são da família do zinc finger, porque elas têm zinco e tem um dedo. Eu vou mostrar o dedo, não parece dedo de jeito nenhum, mas beleza. Elas são chamadas de zinc finger. Vou mostrar o zinc finger. Tem proteínas lá que são conhecidamente envolvidas no desenvolvimento da drosófila e também do desenvolvimento do cérebro, né? E como a ultrabitórix tal lá, elas são da família do homeodomain, tá? O homeodomain é uma estrutura que tem uma alfa-hélice enfiada no DNA, né? Uma outra a 90 graus e uma outra a 90 graus da segunda. Então, ela fica enfiada, aí, assim, meio que na superfície do DNA fica aquela segunda e fazendo uma 90 graus para em cima do DNA, a terceira hélice. Vou mostrar os homeodomains, beleza. Eu vou mostrar essas proteínas FOS e JUN, que são proteínas que são capturadas pelos retrovírus e viram oncogenes, tá? Tem o VFOS e o VJUN, que são proteínas reguladoras do crescimento celular, da multiplicação, e são fatores de transcrição envolvidos na ativação da divisão celular e tal. Elas são BZIP, né? Elas têm o zíper de leucina, eu vou mostrar, acho que eu tenho uma FOS e JUN aí para mostrar. E proteínas também, um dímero MIC-MAX. MIC-MAX é muito legal, também é envolvido em transcrição. E quando o MIC está dimerizado com MAX, ativa os genes de divisão celular, tá? Ela vai lá ativar genes de divisão celular. Mas MAX pode dimerizar com MAX também. Na hora que vocês virem como é que dimeriza, vocês vão entender. MAX pode dimerizar com MAX. E não faz nada, não tem atividade nenhuma. E tem um que tem atividade repressora, e quando descobriram isso, né, para brincar com o nome, chamaram de MED, né, porque fica Mad Max, né? Então, Mic Max ativa, Max não faz nada, e Mad Max reprime, tá? Então, vocês vão entender como é que reprime e tal. Essa daí é porque eu trabalhei com ela há muito tempo, elas têm um domínio TA, que inclusive ninguém sabe a estrutura até hoje. Então, beleza, mas elas têm. Então, eu só falei da primeira função delas, que é acelerar a ligação dos fatores de transcrição basais, né? Ajudar a montar rapidamente o complexo da RNA polimerase. Belezinha? Acho que eu tenho uns filmes para explicar melhor. Quando é presencial, eu desenho no quadro, mas assim, ainda não estou muito bom com a minha mesinha de desenhar aqui. Um dia eu vou desenhar e filmar e passar o filme aqui atrás e desenhar. Eu vou mostrar para vocês esses fatores de transcrição, porque tem uns filmes aqui. Deixa eu ver se funciona bem, né? Como é que é compartilhamento. Aí vocês falam para mim se vocês estão vendo o filme, porque não sei se vão ver direito aqui. Deixa eu ver, cadê meu filme? É um filme esse aqui. Vocês estão vendo esse filme aí? Eu vou tirar o som, né? Vou tirar o meu som também, porque essa mulher fica falando alto, cara. Deixa ela falando baixinho. Vocês estão vendo um DNA aí, não? Tá dando pra ver, sim. Beleza.
Se ele fica muito lento, se minha voz sumir, vocês me falam. Eu não ia mostrar o DNA, mas já que ele está aqui, beleza, tá? Então, ele tem uma fita laranja, a outra fita laranja aqui. Por favor, se eu subir aqui nesse DNA, assim, ó, ele é uma espiral, tá? Aqui, como é que ele está girando na hora que eu subo? Ele gira no sentido horário ou no sentido anti-horário, quando eu estou subindo, assim? Ó? Como é que essas espirais estão girando? Estão fazendo assim ou estão fazendo assim? Sentido horário ou anti-horário? Fala para mim. Como vocês estão achando que está girando? Parece ser horário. Horário. A gente fala para direita ou positivo ou horário. E se eu tiver de cima para baixo descendo, ele está girando horário ou anti-horário? Para que lado que ele está girando? Horário ou anti-horário? Está girando, Anti-horário? ele está girando assim, ó, né? Assim, ó, isso aqui é o sentido horário, né? Quer dizer, você está indo de cima para baixo, entendeu? Você está lá em cima e está olhando para cá. Ele está girando de que jeito? Está girando para o sentido horário também, entendeu? Olhando você para cá, ele está girando no sentido é, é, horário, né? Assim, tchum, virando para lá, se você for no eixo, e para baixo também. Agora, se vocês forem olhar a escultura de DNA feita lá na Estação Ciência, na Paraíba, Paraíba Aracaju, né? Num ponto mais leste do Brasil, tem uma estação ciência feita pelo Niemeyer, ele tem uma escultura. Se vocês procurarem aí no YouTube Miguelito e o DNA, estou eu fazendo uma dancinha famosa minha lá do lado da escultura de DNA. Eles tinham 50% de chance, fizeram errado, cara. O DNA lá gira o contrário. O DNA gira para a direita, tá? Por favor, qualquer tatuagem que forem fazer de DNA, presta atenção, ele tem que girar assim, ó, para a direita. E aqui estão as bases no meio, beleza? E eu falei para vocês que as pontes de hidrogênio são feitas entre as bases, mas elas conseguem fazer ponte de hidrogênio com nós aqui, tá? Com a gente aqui, ó. Então, se eu enfiar uma proteína aqui, ela vai reconhecer as bases e ela vai fazer interações de hidrogênio. Vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Vamos tocar aqui, né? Ela está virando, tem essa fenda aqui a maior, né? E a fenda menor em seguida. As bases estão no meio, beleza. Eu quero mostrar mais, mesmo nesse filme, o finalzinho, onde a gente vê que elas podem fazer ponte de hidrogênio com a gente. Aqui, ó. Major groove é a fenda maior, minor é a menorzinha. Tá vendo? Tem menos espaço na fenda menor, mas na fenda maior tem um espaço grandão. Agora ele está mostrando as fórmulas das bases aqui, né? Então, fosfato, açúcar, fosfato, açúcar. O açúcar é esse aqui e o fosfato negativinho, né? Beleza, aqui. Tá? Fosfato é negativo, lembra disso. Agora, as bases estão aqui, né? E estão viradas para dentro da hélice. Foi isso que é a grande arma do Watson e Crick para descobrir a estrutura. Né? Está mostrando as bases de uma fita, daqui a pouco ela vai grudar uma base com a outra da outra fita. Ela está contando aqui que os degraus, eles têm uma força de Van der Waals entre os degraus que aumenta a estabilidade. Agora ela vai parear, tá vendo? Tem o pareamento de Watson e Crick, de uma com a outra. Porém, essas partes laterais das bases podem interagir com as proteínas, tá? E é isso que vai fazer
o DNA ser reconhecido. Isso aqui é coisa da primeira aula, né? C com G, 3 pontos de hidrogênio, beleza? Mas tem posições aqui, né, laterais, que podem interagir com as proteínas, sacou? Muito bem. Estamos mostrando o A com T, que forma 2 pontes de hidrogênio só. É. Muito bom. O DNA complementar, porque A com T, C com G. E aí é assim que vai funcionar ele. Deixa eu ver se é só isso mesmo. Eu queria que grudasse uma proteína aí, mas vai grudar na próxima, tá? Os transcription factors, que eu tenho um filminho de uns 3 aí. Vamos ver como é que eles são. Esses filminhos vêm num CD do Decel. Eu vou colocar eles no ensino remoto também para vocês, se vocês quiserem usar. Essa é a proteína homeodomain, tá? O que é o homeodomain? É um jeito dela se dobrar, tá? Tá vendo que ela está ali, ó? Essa alfa-hélice está enfiada e as outras estão na superfície. A vermelha é que está enfiada no DNA, tá? Então, tem uma hélice 2 que fica na superfície e a 3 também. Então, as outras proteínas vão se ligar nessas alfa-hélices aqui. Tá? Então, ó, olha só que legal. Ligação com as bases, tá? Só que, é claro, depende qual base tem aqui e qual aminoácido tem aqui, entendeu? Por isso que esse pareamento é específico, né? Dependendo da sequência de DNA que está passando aqui, você consegue grudar esse cara ou não, né? Então, é como se ela conseguisse ler o DNA. Claro que ela não lê, né? Ela faz interações de hidrogênio lateralmente. Essa arginina aqui, ela fica pendurada e ela contacta uma adenina lateralmente, tá? Tá? Aquele foi o homeodomain, tá? Como é que ele gruda? Agora eu vou contar a história de um outro carinha aqui, deixa eu ver. Leucine zipper, tá? As proteínas que têm zíper de leucina, elas têm 2 cadeias, né? Beleza, vai mostrar as leucinas aqui? Vai, ó. As leucinas vão formar igual um zíper, ou um feixe eclair também, tá vendo? Porque a leucina é apolar, sabe? Então ela foge da água, se juntando, e percebe, é como se fosse o corpo de um cavaleiro, e ele tem uma perna aqui e outra perna lá. Percebe como ele enfia a perna na fenda maior, tá vendo? Né? É igual um cavaleiro. Ele se prende com as 2 células, tá? E ele vai interagir com as bases, obviamente, né? Olha lá. Também forma ponte de hidrogênio. Vai mostrar, ó, tá vendo? Essa arginina com essa guanina aqui formando pontes, tá vendo? Sacou? Então, o Watson e Crick ganharam a vida com ponte de hidrogênio, mas eu também estou ganhando. Explicando para vocês como é que bioquimicamente uma proteína reconhece o DNA, entendeu? Depende da sequência do DNA. Então, vocês viram já o zinc finger, que vocês viram aquelas 2 hélices lá. Desculpa, esse é o zinc finger. Não parece um zinc, um dedo, mas tem um zinco aqui, tá? Tem uma alfa-hélice e 2 fita beta. Quem vai se enfiar no DNA é a alfa-hélice, tá? Aqui são 2 histidinas, 2 cisteínas, o zinco estabilizando, né? Agora vamos ver esse cara aqui se enfiando no DNA. Ela é muito pequena, ela vai ligar só poucas bases, tá vendo? Essa vermelha entrou aqui e essa azul entrou aqui, né? Então, a alfa-hélice é a que fica conectada aqui, assim, né? E as betas estão por fora. Vocês reparam que tem 3? Olha lá como é que ela gruda, ó. Né? A alfa-hélice de olho para a fenda maior, ó. As 2 argininas vão contactar as bases aqui, né? Beleza? Joinha. Então, assim, a outra região de zinc finger também gruda lateral do ladinho. Essa aqui tem histidina e arginina para grudar aqui. E aí vai ter mais um zinc finger aqui. Tá?
Isso. Por que que tem 3 zinc finger domains, né? 3 domínios zinc finger? Porque um só, ele grudaria muito fracamente e ele escaparia. Então, para ter ela ligadinha, você precisa de 3, né? 1, 2, 3. Não precisa. O zíper de leucina, não, o zíper de leucina, ele precisa de um lado e um do outro, né? Ele forma um dímero, tá vendo? Ó, é um dímero. Por exemplo, fos e jun são um dímero. Tem a fos aqui e o jun ali. Entendeu? Muito bem. Belezinha. Vamos parar os filmes, desligar o filme. Vamos ver como é que compartilha a nossa apresentação de novo. E o filme é mais legal, né? Eu tenho até um programa aqui que depois eu mostro de novo para vocês, mas eu mostrei na primeira aula. Aqui, zíper de leucina. Uma proteína vem pela frente, outra proteína vem por trás. O zíper de leucina, ele forma interações apolares. Não sei se vocês sabem, mas interação apolar é quando a água não interage com esses caras, né? E ela não interagindo com essas partes apolares, o retículo da água empurra elas uma contra a outra. Assim, pega 2 canetas Bic, uma azul e uma vermelha, coloca uma ligadinha com a outra e solta. Elas vão cair uma para cada lado. Agora pega a caneta azul, a caneta vermelha e enfia elas numa blusa de lã, entendeu? A blusa de lã é o retículo da água. Ela faz força para a interação apolar, tá? Vocês devem ter aprendido em química força de Van der Waals. Força de Van der Waals é só no vácuo que tem importância. A interação apolar o fato dela não querer interagir com a água, né? Então, o retículo da água, igual a blusa de lã, empurra uma contra a outra e forma o corpo do cavaleiro. E as 2 pernas pinçam, né? Isso aqui pode falar a palavra pinçar, né? Elas pinçam o DNA. Porque se fosse só uma, ela ligava, mas soltava. Ligava e soltava. Mas uma faz o DNA fica preso, entendeu? Esse aqui é o. Cara, esse aqui é o homeodomain, tá? O homeodomain enfia, ele é dupla também, né? Tá vendo? Tem 2. Enfia uma alfa-hélice, a outra fica para cá, a outra fica para cá, para interagir com mais proteínas, né? E aqui tem mais um outro. Então, vocês estão vendo que essa proteína tem 2 homeodomains para poder grudar bem no DNA e dar uma agarrada nele, entendeu? Aqui é uma proteína com 3 zinc finger, né? Essa zinc finger, caraca, não parece um zinc finger, não. O pior que eu tenho até o zinco aqui e tal. Então, tem um zinc finger, outro zinc finger, outro zinc finger. Por que chama zinc finger? Você olha para isso, parece um dedo? Não. Mas quando você representa ela passada a ferro, né? Lembra que tinha aquelas cisteínas, histidinas, né? Pá. Alguém olhou para isso aqui e falou, cara, parece um dedo, né? Sei lá, proteína dando o dedo para você, assim, sei lá. Então, isso, o zinc finger é porque tem esse tipo de estrutura. Bom, não tenho mais tempo para falar de todas, não. Então, vocês aprenderam que existem famílias com o jeito estrutural delas, o dobramento delas, né, o enrolamento delas. A palavra em inglês é folding, né, dobrar um origami. O jeito de dobramento, o folding dela se dobrar é característico, né? Então, tem uma família de fatores de transcrição que é assim, e aí gruda no DNA, outra que são assim, gruda no DNA, outras são assim, gruda no DNA, tá? Então, o que é um fator de transcrição? Uma proteína que gruda no DNA no lugar certinho, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, o que ela faz? Cara, uma das coisas que ela teria que fazer, né, é melhorar a ligação dos fatores de transcrição basais, principalmente o D e o B, tá bom? Vocês já entenderam isso? É uma função, tá? Então, vocês já sabem quem é o complexo da RNA polimerase, quem são os fatores de transcrição,
e que eles vão acelerar a transcrição fazendo duas coisas. A primeira eu já contei, que é acelerar aquela coisa lá, tá? Acelerou, beleza, né? Ih, demorava 4 horas, agora demora 1 minuto. Ou acelerou, entendeu? Então, a produção passa de basal para ativada, tá? Então, a gente fala de transcrição basal e transcrição ativada. Vamos mostrar a transcrição ativada? Olha um fator de transcrição aí, chegando. Tá? O outro, olha como ele é forte, você viu? Ó, é, muito bem, entendeu? Vocês repararam que aquela cruz verde aqui agiu sobre TF2D e esse cara vermelho aqui no TF2B, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, é claro que na realidade tem variações, mas os fatores de transcrição estão fazendo a função de passar de nível basal para ativado, tá? Acelerando a formação do complexo. Aprenderam isso? Que com os fatores de transcrição você passa de basal para ativado, entenderam por quê? Cri. Tem? Cri. Como é que é? Estou ouvindo um fraco você? Seu microfone está longe. Beleza. Professor, eu fiquei um Hã? pouco em dúvida. Eu entendi por que que ele acelera, mas eu ainda não entendi como, porque pelo menos na imagem parece que esses fatores eles estão longe de onde vai ter. Claro, não deu para dar aquela representação, mas essa curvinha que eu dei aqui dá mais ou menos uma ideia. Eles contactam mesmo, sabe? Eles conseguem contactar. Então eles ficam perto. Ficam perto mesmo, conseguem contactar mesmo, assim, tá? Ah, tá. Beleza? Então, assim, é posicionamento mesmo, né? Eu botei essa flechinha, mas como o DNA está dobradinho aqui, é que não dá para dobrar mais, eles conseguem dar a volta. Então, a transcrição, ela envolve que o DNA seja maleável, tá? Para ter contato mesmo. Beleza. Entendi. Então, os fatores de transcrição vão posicionar o complexo, acelerar ele, e aquela transcrição que é basal, que ocorre em todas as células, vai passar ativada, que seria o nível ativado e tal. Beleza. Eu já lidei com um problema, já expliquei bastante para vocês como que é o complexo da RNA polimerase, quem são os fatores de transcrição, etc. e tal. Só que agora eu vou introduzir uma complicação e aí, eu quando fiz biologia, eu não sabia todos os detalhes. Eu fui descobrindo isso aos poucos, durante a pós-graduação e tal. Hoje já se sabe tudo sobre isso, tá? Então, acho que até no Leninger já tem isso aí. Se não tiver, vocês assistam a minha aula gravada. Ou usem, né? Quando vocês quiserem passar para os meninos, se vocês forem dar aula. Então, isso aqui vocês já aprenderam, só que tem uma coisa no eucarioto que é a cromatina, tá? O DNA está enrolado em bolinhas de estonas, né? E aí isso vai afetar um pouquinho. Eu já dei um pouquinho de aula de estona, eu vou repetir os slides aqui. As estonas são proteínas básicas, então elas são enriquecidas de aminoácidos que têm grupo amino, que são a arginina e a lisina. Então, elas se associam com aquele DNA negativo, né? NH3+, com fosfato negativo da química, né? Então, tem as octaméricas, que são H3, H4, H2A e H2B. Elas formam 4 dímeros, né? 2 dímeros H2A e H2B no meio, 2 dímeros H3 e H4, e isso forma uma bolinha, eu vou mostrar. Elas têm cerca de 100 aminoácidos. Quando você purifica proteínas no gel, você consegue vê-las lá na frente do gel, as proteínas pequenas. E cada octâmero é uma bolinha chamada bead, né? Bead, em inglês, seria uma conta, né? De um colar de contas, de um colar de miçangas, assim, de pérolas, sei lá. E tem umas estonas espaçadoras que
ao ligar o DNA na entrada e na saída do nucleossomo, que o nucleossomo dá, o DNA ele dá 2 voltas nessas bolinhas, né? Se você tiver essas estonas espaçadoras, é como se passasse um durex na entrada e na saída. Sem as estonas espaçadoras, ele dá 1,7 volta. Com a espaçadora, ele dá mais um finalzinho de volta e pimba, né? Essa estona serve para fechar as 2 voltas que ele dá na bolinha. E formando a fibra de 30 nanômetros. Aqui está a fibra de 10 nanômetros, que é o colar de miçangas ou de pérolas, e ali a fibra de 10 à esquerda, né? E a de 30 nanômetros aqui, com a presença das estonas espaçadoras, tá? A mais famosa é a estona H1, né? Só estudando muito é que você vai conhecer outras, H10, H5. Nos livros mais básicos que vocês leem aí é H1. Então, basicamente, o colar de contas é desenhado assim. Quando as estonas espaçadoras se associam, forma-se uma espécie de cacho de uva, com as uvas assim penduradas, e as estonas espaçadoras, as H1 ligadas uma na outra, uma na outra, uma na outra, formando o grande cacho, né, do cacho de uvas e tal. E é esse fio aqui que vai formar o cromossomo no final. Então, aqui é o seguinte, você fica pensando, como é que a RNA polimerase vai transcrever com essas bolinhas aqui, tá? Eu vou falar um pouquinho da química dessas bolinhas e vou tentar lembrar de vocês de alguma vez onde vocês foram ver a Ivete Sangalo, por exemplo, no Hoje tem festa, gente, vai. E onde que a gente vai? Axé Brasil, axé Minas Gerais. Ou então, sei lá, numa balada dessas muito cheia. Ou então descer de ônibus. Lembra quando vocês andavam de ônibus que tinha que descer no próximo ponto? Você falava assim, dá licença que eu vou descer, dá licença que eu vou descer. Como é que você conseguia passar por aquela multidão? Passava, não passava? Você passava para lá e a pessoa que estava na sua frente passar para cá, não é assim que funciona? Na balada cheia e tal. Lembre-se dessas multidões aí quando vocês atravessavam. A RNA polimerase, juro para vocês, ela consegue passar por esse nucleossomo, porque ele está enrolado, mas ele não está fechado com durex, então ele está meio soltinho aqui assim, tá? O desenhista desenha bem coladinho, mas a RNA polimerase consegue fazer, dá licença, 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 entendeu? Ela consegue transcrever nessa fita aqui. Agora, essa aqui não, galera. Não tem o menor jeito dela transcrever desse jeito. Você vai ter que fazer alguma coisa química para tirar a cromatina dessa situação para ficar nessa, tá? Então, vamos estudar um pouquinho de química. Lembra que eu falei que essas estonas aqui, elas têm caudas com grupo amino, né? Arginina e lisina são aminoácidos que têm grupo amino saindo para fora. Vamos mostrar como é que elas são feitas. Eu já mostrei esse slide, mas acho que eu não tinha reforçado que isso aqui é o histone folding domain, o jeito de se dobrar de uma estona. As estonas, isso aqui é uma estona, está escrito aqui H2A, H2B, H3, H4. Elas têm umas alfa-hélices que estão em cinza, porque não nos interessam, e elas têm essas alfa-hélices coloridas que são bem parecidinhas, né? E aí elas fazem um pan e forma esse tipo de dobramento, que é o histone fold, o jeito de dobrar de uma estona. Essa aqui é H2A, né? A H2B é laranja, e aí elas formam essa conformação. Já falei o nome dessa conformação aqui? Alguém lembra? Cri. Conformação, anota aí, sou guerreiro, tá? Conformação sou guerreiro. Beleza. Vamos ver como é que fica, então, a bolinha, tá? Então, aqui você tem H2A e H2B, formando uma conformação sou guerreiro. H3 e H4, formando uma conformação sou guerreiro também. Se junta mais duas, tal, forma a bolinha, tá?
Agora eu queria prestar muita atenção de vocês nas caudinhas que ficam para fora. Isso é a coisa mais importante na aula de hoje, tá? As caudas das estonas que ficam para fora, beleza? Nessa conformação, que eu não sei se eu já falei, mas é uma conformação denominada quero mais o quê, tá? Muito bem. Alguém conhece essa conformação? Quero mais o quê? Cadê minha câmera aqui? Deixa eu me ver aqui para fazer a conformação. Sou praeiro, sou guerreiro, tá? Tô solteiro, quero mais o quê? Tá? Xalalalala. Ridículo. Mas é isso aqui. Essa conformação quero mais o quê? Porque ela tá solta, tá? Beleza? Só que é o seguinte, se esses caras têm aminoácidos positivos, elas vão agarrar, né? Agarradinho. Esqueci como canta, é Cláudia Leite. Elas vão agarrar o DNA. E aí, vocês, pelo amor de Deus, não vão me ensinar lá na escola, quando vocês forem dar aula, que as estonas têm caudas positivas, elas agarram o DNA e o DNA fica agarradinho e para aí, tá? Beleza? Porque antigamente professorinha, professorzinho falava que era isso aqui, pronto, mas tem uma coisa muito interessante, muito legal aqui, tá? Nós vamos ver o que que acontece. Hiperacetilação das estonas vai fazê-las soltarem, ó. Aqui tem uma enzima, acetilou as estonas, elas soltaram. E elas soltaram permitiu o acesso e a transcrição. Primeira conclusão desse slide: hiperacetilação em favor da transcrição é do bem ou é do mal? O que que uma hiperacetilação das estonas faz com a transcrição? Ajuda ou atrapalha? Ajuda. Ajuda, né? Vocês sabem a fórmula do ácido acético? Estou sem quadro para desenhar, vocês vão ter que imaginar um ácido acético aí, vai. CH3 ligado num C, dupla O, OH, belezinha? CH3, né? Ácido acético, acetato é de 2 carbonos, tá? Então é um ácido butílico, não é isso? É CH3, CHOH. Esse OH aí, ele vai formar tipo uma ligação peptídica com o grupo amino daquelas estonas, tá bom? Então, eu falei que as estonas estão mal desenhadas aqui, porque elas são positivas, elas iam grudar aqui no DNA, abraçar o DNA. Mas se eu acetilar elas, tá? Elas vão perder a carga positiva. Aquele grupo amino reagido com a carboxila do acetil, né? Quando elas estiverem acetiladas, elas perdem a carga. Aí não vão contar para os seus alunos que elas perdem a carga com a acetilação e o DNA fica mais frouxo, fica mais solto. Contem isso, mas não parem aí, tá bom? Não parem aí, porque a historinha é bem mais divertida que isso daí. Mas é claro, as estoninhas, as caudas, elas soltam se elas estiverem acetiladas. Já é alguma coisa, né, meu? Se você soltou as caudinhas, né? A RNA polimerase já pode chegar no dá licença e polimerizar mesmo com os octâmeros ligados, tá? Beleza. Mas então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, vocês estão vendo que tem uma proteína aqui que conseguiu se ligar mesmo com o DNA ainda não acetilado, trouxe uma enzima e acetilou. Beleza. Olha o nome dessa enzima, por favor. A gente costuma chamar ela de RET, né? Que é chapéu em inglês. As enzimas RET, elas são histone acetiltransferases, tá? Elas transferem acetil para as estonas e diminuindo a carga delas, belezinha? Muito bom, muito bom. Eu fiz doutorado em bioquímica na USP, trabalhava com reparo do DNA, comecei a trabalhar com estrutura de cromatina, adorava isso, estrutura do núcleo, né, que é mais complicado ainda. E eu achei um livro na biblioteca de um cara chamado Alan White, né? Primeira história minha com Alan White é a estrutura da cromatina.
peguei o livro na biblioteca, li uma parte, renovei, li a outra parte, renovei, li a outra parte, estudei nesse livro. Beleza. Eu fui trabalhar nos Estados Unidos, fiz pós-doutorado lá, e foi num congresso, e meu chefe me apresentou o Alan White. O cara tinha a minha idade. Então, assim, ele fez pós-graduação junto comigo, só que ele escreveu um livro que eu li e achei maravilhoso, né? E dizia que é um cara fenomenal, tal. Eu batei a mão dele, do Alan White, conheci, trabalhava lá no NIH, ele, beleza. Segunda história, de conhecer o cara. Terceira história, ele descobriu que tem umas proteínas que elas têm um buraquinho nela chamado bromodomain. Juro para você que eu já tinha visto proteína com bromodomain, ninguém sabia para que servia aquele bromodomain, ninguém sabia para que servia aquele bromodomain. Ele descobriu, cara, que o bromodomain serve para ligar na cauda de estona acetilada, tá? Publicou na Nature. Só que não publicou só isso. Ele publicou que as proteínas que começam a transcrição, os fatores de transcrição também, inclusive esses que eu vou desenhar aqui, ó, esse verde aqui, esse vermelho aqui, essa proteína aqui, laranjinha aqui também, ó, elas grudam na cauda de estona acetilada. Então, galera, é mentira que as proteínas de transcrição só grudam no DNA. Ela gruda, né, um pedaço dela gruda no DNA e outro pedaço na cauda acetilada. Então, galera, se você estiver passando, tipo, dentro do núcleo e ver caudas acetiladas, você vai falar assim, cara, vai transcrever ali, entendeu? É igual você passar no lugar lá na Savassi e aí tem umas cavalaria na porta, você já fica sabendo que vai ter uma balada forte ali, né? Que tem até a segurança da cavalaria. Uma vez eu passei com a minha amiga Ana, ela falou: Olha, vamos ali, deve estar tendo sertanejo, tem uns cavalos. Ai, meu Deus, era a polícia, gente. Sertanejo, tinha uns cavalos na porta. As pessoas foram a cavalo para ver sertanejo. Ai, meu Deus do céu. Mas, na verdade, quando você vê muita gente ali, você fala, vai ter uma festa, né? A balada tá boa, tá fervendo e tal. Então, assim, a cauda de estona acetilada é um prenúncio, isso a gente já sabia, tá? Antes do Alan White descobrir, a gente já sabia que a acetilação era um sinal do bem para a cromatina da região. Mas a gente não sabia que essa proteína aqui, ó, ela gruda na cauda de estona acetilada e a gente não sabia que ela acetila as estonas dos vizinhos aqui. A gente não sabia que a histoneacetiltransferase acetilava as estonas dessa região e aí esses caras iam grudar, não porque tinha mais acesso, entendeu? Não é porque tinha mais acesso, é porque ela vai grudar no DNA e na caudinha, entendeu? E essa interação cooperativa na bioquímica, vocês entendem que melhora o reconhecimento, melhora a eficiência, acelera tudo, entendeu? Então, pensem nas caudinhas acetiladas como lugares para essas proteínas todas ligarem também ao mesmo tempo que ligam no DNA, entendeu? Então, assim, isso foi descoberto naquele paper, cara. Inclusive, ele descobriu a atividade de acetilase dessa proteína aqui, que acetilava outras aqui e tal. Foi um paper revolucionário que começou toda essa discussão do código das estonas, né? Em inglês, a gente usa muito essa expressão, the histone code, que nada mais é do que passei por aqui, vi as estonas acetiladas, estou sabendo que vai transcrever aqui, porque as caudinhas acetiladas não só, vocês vão ensinar para os seus alunos, não só relaxam a estrutura da cromatina e fazem as estonas soltarem da carga negativa, que elas perdem a carga quando acetilam, mas aquele acetil é uma âncora para, né, as proteínas com bromodomain ligarem e fazerem a transcrição funcionar. Beleza? Já dei mais da metade da aula, já mostrei como é que
os fatores de transcrição funcionam e eles funcionam acetilando. Esse cara aqui, eu não acetila diretamente não, tá? Mas ele recruta uma histone acetiltransferase, entendeu? Beleza? Muito bom. Eu tenho que levar vocês a um paradigma. As aulas, assim, são muito rápidas, né? A gente não dá muito tempo de conversar, porque o reloginho está passando. Mas eu tenho que mostrar um paradigma para vocês. Se tinha nucleossomo aí, como é que o primeiro cara conseguiu grudar? Esse aí, ó. Tá vendo que o danado não tá nem aí? O que esse cara tem? Passe livre, meu? Porque o gostosão vai lá e liga, sendo que os outros só vão ligar quando... Isso daí, assim, eu que vivi essa época, eu sei que, pô, gol do Ceará. Então, eu que vivi essa época, eu sei da discussão e sei da solução, né? A galera pensou assim, quando o DNA vai duplicar, né, as histonas têm que sair para replicar o DNA. Nessa hora o DNA está nulo, essa proteína vai lá, finca o lugar dela, entendeu? E aí você marca aquele lugar porque ela se ligou na ausência dos nucleossomos, beleza. Mas aí perdeu, essa teoria perdeu. A teoria certa é que ela tem uma atividade ATPásica e ela chega nos nucleossomos e fala, dá licença, eu quero esse DNA aqui. Ela gasta ATP, empurra o cara e pega, entendeu? É na força bruta mesmo, é gastando ATP, ela consegue o que ela quer. Então é por isso que ela chega primeiro, sem a necessidade da cromatina estar acetilada. Ela recruta a acetilase, aí a vida das outras é fácil, tá? Entenderam como é que a gente faz agora para ativar um gene? Primeiro, contacta o complexo da RNA polimerase para acelerar e facilita a ligação dessas proteínas tudo aí com a acetilação da cauda de estonas. Ficou claro? Professor, Fala. tem como você tipo, repetir essa parte do fator de transcrição, que ele liga primeiro? O fator de transcrição, quando eu mostrei, você imaginou que a cromatina abriu e ele pôde ligar. Só que a cromatina abriu e eu não desenhei, mas as caudinhas ficaram acetiladas e elas atraem eles também, entendeu? Eles ligam, um pedaço dele liga no DNA, outro pedaço na caudinha de histona, tá? Então, eu não desenhei a caudinha acetilada e ia ligando na caudinha, porque ficava meio complexo para desenhar. Mas, assim, imagina que tem umas caudinhas lá, ó, que acetilou, depois do DNA, e esse verdinho, ele não liga só no DNA, ele liga também na caudinha. Esse vermelhinho não gruda só no DNA, ele gruda também na caudinha acetilada. Esse cara aqui, gruda no DNA, mas gruda também na cauda acetilada. E ele acetila a cauda dos vizinhos e vai acetilando e tal, entendeu? Deu para entender? As caudas acetiladas também são reconhecidas pelos fatores de transcrição, né? Tudo começa quando o primeiro recruta uma enzima que vai acetilar aqui a região. Deu para entender? Essa proteína não está ligada só no DNA, está ligada no DNA, mas na cauda acetilada. Se não tiver acetilada, ela não consegue ver o DNA direito e ela não está muito afim de ficar ligada porque a interação dela com a caudinha não vai existir, sacou? Melhorou? Certo. Aí esse primeiro, o azul, ele é recrutado por uma enzima? Esse cara aqui, Isso, o você que falou, chegou primeiro. esse que chegou primeiro aqui, ele não tinha essa facilidade que esses aqui já têm, tá? Mas a explicação é que ele tem uma atividade de quebrar ATP para mudar a conformação das coisas, entendeu? Ele usando o ATP, ele usa a força do ATP para empurrar o nucleossomo para lá e para cá e se ligar no DNA, tá? Ele gasta ATP para conseguir se ligar numa cromatina que estava nessa situação aqui, né? A cromatina estava fechada
ele encontra um lugar, eu representei na curvinha, mas podia ser em qualquer lugar, ele vai lá e empurra os nucleossomos com a força do ATP, tá? Beleza, entendi. Valeu. É porque você reparou que nós temos um problema do ovo e da galinha aqui, né? Como que isso aqui tudo começa se eu preciso recrutar uma acetilase de estonas para poder acetilar as causas de estonas? Se esse cara recruta acetilase, como que ele chegou, né? É um problema do ovo e da galinha. Então, ele é especial. Ele usando a ATPase dele, né? O gasto de ATP, ele vai na força bruta e empurra e se liga, né? Belezinha. Bom, galera, eu trabalhei muito com controle de câncer, cromatina e tudo mais, mas meus vizinhos trabalhavam com oncogenes, né? Assim, a galera que me dava apoio no estudo de ciclo celular, trabalhava com oncogenes. Uma professora foi uma vez no congresso e ela voltou e falou assim, gente, sabe a proteína do retinoblastoma que controla negativamente o ciclo celular? Foi descoberto que um vírus que causa câncer, quando ele produz uma proteína large T, né, o SV40, essa proteína, ela gruda dois supressores de tumor, ela gruda a RB e o P53, tá? Ela arranca esses caras do DNA e os genes de divisão celular começam a funcionar. Então, ficou explicado nessa hora que a proteína do retinoblastoma é repressora, é uma repressora de transcrição. E a galera ficou pensando assim, bom, tá certo. O gene que quando é ativado, ele é acetilado, tá? E ele fica do bem, né? Ele tem o histone code para funcionar. Mas no caso de ser um gene de controle de ciclo celular, tá certo a proteína do retinoblastoma fechar ele. E como que ela fechava? Ela recrutava uma histone deacetilase, uma desacetilase de histona. Isso aí é uma das histórias. A outra história eram os caras trabalhando com Arabidopsis thaliana, uma florzinha da mostarda, né? E eles tinham um mutante que eles chamaram de Superman. A minha botânica foi lá longe, né? Mas aqueles órgãos sexuais masculinos, como é que eles chamam? É estame, pistilo? Como é que chamam aqueles órgãos, o órgão sexual masculino que faz os esporos masculinos lá? Acho que é o Androceu. Androceu. Androceu, beleza. Esses caras, nesse mutante dessa flor, eram enormes, né? Enormes, sem ser vez, grandão, assim, mesmo na florzinha. E esse mutante eles chamaram de Superman. Era o Superman, que tinha a parte masculina enorme, Superman. E aí, em genética, né? A Arabidopsis thaliana é muito boa para fazer genética. O que eles fizeram? Eles fizeram o duplo mutante. Você tinha um mutante que era o Superman, e eles viram que o Superman ele estava com uma acetilação próxima dos genes de floração, tá? Caramba, peraí que eu estou misturando essa história aqui. Isso, o DNA estava metilado, tá? Presta atenção. DNA metilado também é uma indicação de cromatina não muito funcional, né? Então, ela desacetilada é uma informação de mau funcionamento da cromatina e DNA metilado também. Esses caras eu vou contar essa história no próximo slide. Primeiro eu vou falar da desacetilação, né? Que o retinoblastoma, a proteína do retinoblastoma fazia, e vamos contar aqui sobre a desacetilação. Antes disso, eu vou mostrar para vocês aqui essa rua. Você já tem carteira de motorista, você sabe como é que funciona os sinais de trânsito, né?
que significa esse sinal de trânsito aqui? O que eu posso fazer nesse cruzamento aqui? O que é permitido? Fala para mim. Seguir em frente e virar à direita? Seguir em frente na Amazonas ou virar à direita, tá certo? É um controle que é usado em Minas Gerais, né? Então, ele fica antes do cruzamento e ele é um controle que a gente chama de controle positivo. Tá explícito o que eu posso fazer, mas ó, não está escrito que é proibido virar à esquerda, né? Que para bater nesse carro que está vindo aqui, né? Ninguém me falou, né? O controle é positivo, ele fala o que eu quero fazer, tá bom? Então, esse caso aqui, se você for seguir por aqui 6 horas indo reto, você vai chegar nesse lugar aqui, ó, que é a famosa Ipiranga com a São João. Essa aqui é Ipiranga e aqui é a Rua São João. É o mesmo tipo de cruzamento. Cadê a placa dizendo o que eu posso fazer aqui? Não tem, tá? Não tem. O controle é negativo aqui, tá? Tem essa placa que é chamada de sentido obrigatório, que vocês nem devem dar atenção no manualzinho, mas tem no manualzinho, e a gente chama lá de placa de contramão, né? A placa de contramão. Você não viu a placa de contramão, meu? Então, assim, ninguém fala para você que você pode subir a Ipiranga ou virar à direita na São João. Eu tenho outra foto do banco Citibank, uma foto linda, mas essa aqui é muito mais legal, né? Tem a Casa da Mussarela, musculação, tem uma sex shop e Casa da Mortadela aqui, tem umas mortadela enorme lá, Cerati, muito boa, tudo pendurado lá. E aqui é a São João. Então, ninguém fala para você que você pode subir na Ipiranga, não. Mas, assim, você não pode entrar na São João, é contramão, entendeu? A placa fica depois, assim como o semáforo, né? O semáforo fica depois da esquina e não antes. Então, isso aqui é um controle negativo, né? Que é mais visto nos procariotos. Vocês vão estudar na próxima aula comigo, procarioto é como se tivesse um elefante sentado em cima do gene que você não quer ativar, porque é um DNA muito exposto, entendeu? Agora, já o nosso DNA, né, como ele é muito concentrado de histonas e tudo mais, quando você quer ligar um gene, você controla positivamente. Você fala, dá licença, eu vou abrir esse gene aqui, vou abrir a cromatina, eu quero que esse cara funcione, tá? Então, são duas diferenças entre eucarioto e procarioto. Mas uma coisa que forma a desacetilação é você recrutar uma histone deacetilase, tá? E olha, isso é uma enzima chamada, a pronúncia que se fala em inglês é RADAC, com um H expirado, né? RADAC. As RADAC são as histonas deacetilase e elas vão fechar a estrutura da cromatina, você vai ensinar para o seu aluninho, mas fala para eles, vai retirar os grupos acetil das caudinhas, não permitindo que as proteínas de transcrição se liguem aqui, entendeu? Tá? Né? Você retirando o acetil, você recupera a carga positiva, beleza, vai ficar mais fechadinho, mas vai retirar aquele estímulo para aquelas proteínas com bromodomém se ligarem, tá? Ensinem isso, acetilação recruta as proteínas de transcrição. Se você desacetilar, você está desligando o gene. Essa enzima aqui, ela é recrutada por um correpressor e descobriu-se que a proteína do retinoblastoma é um correpressor, tá? Que se liga num fator de transcrição chamado E2F. Esse fator, ele quer ativar, mas a proteína do retinoblastoma tem a função de reprimir o E2F, né? E como que ela reprime? Só porque ela gruda aqui? Não vai fazer nada. Ela recruta uma histone deacetilase, entendeu? Então, assim, eu acompanhei essa literatura aqui, e era uma literatura envolvida com o estudo do câncer, né? Se você recrutar isso aqui por uma proteína viral roubar isso aqui, esse cara começa a ativar, entendeu? Então, os genes de proliferação tinham que ser desligados, né? Beleza. Aí, galera, passa 1 ano, 2 anos, ficou falando assim, galera, não é só os genes perigosos que são desligados, todo gene
é desligado por desacetilação, entendeu? Você acetila para ligar e desacetila para desligar, entendeu? Então, quimicamente, começou a se entender por que a acetilação estava relacionada com o funcionamento do gene, como que os fatores de transcrição mandavam acetilar ou desacetilar, tá? Já podia estar bom, né? Vocês já estavam felizes de saber que a acetilação ajuda na transcrição, a desacetilação fecha tudo, né? Beleza, né? Não precisava mais, né? Mas vocês têm aula de heterocromatina? Alguém dá aula lá? Sei lá, histologia, alguma coisa? Já ouviram falar de heterocromatina? Onde vocês ouviram? Citologia. Citologia tem, né? Tem aquela história de heterocromatina constitutiva e facultativa, essas coisas aí? Eu, particularmente, não Não, lembro. não lembro, né? Eu vou explicar. A heterocromatina estrutural, né, é a heterocromatina do centrômero e do telômero. Sei lá, você vai andar de skate, você vai usar um capacete, né, numa ponta, num telômero, um tênis que não deixa o seu pé dobrar na outra ponta, no outro telômero, e uma joelheira, né, no meio, né, que seria ali o seu centrômero, tá? Isso aí, cara, não tem muita graça. Eu vou até ensinar isso, mas é DNA repetitivo no centrômero e no telômero, umas proteínas que grudam nesse DNA, grudam lá e formam um capacete, um tênis de alto impacto e uma joelheira, entendeu? É isso aí. Isso aí é heterocromatina estrutural, constitutiva. A heterocromatina facultativa é aquela que desliga e liga o gene, entendeu? Essa é a legal. E a galera na citologia, não tem isso nos livros de citologia, porque isso aí é bioquímica já. É a heterocromatina mais legal, tá? Aquela que vai fechar o gene, ele não vai funcionar no músculo, mas ele vai funcionar no pulmão, entendeu? Essa heterocromatina, eu vou contar para vocês quimicamente, tem a ver com a aula de hoje, e vamos lá. Então, aí que eu vou contar a história do Superman. O Superman, ele era um mutante da plantinha que tinha o androcristilo lá, antero, sei lá o quê, super grande, é o Superman. Eles mutagenizaram o Superman e ele voltou a ser o Clark Kent, entendeu? O fenótipo voltou ao normal. Então eles chamaram o duplo mutante, né, o que voltava ao normal, de Clark Kent. Beleza. Eles sabiam que o Superman tinha um DNA metilado, tá? E aí eles falaram assim, cara, a mutação que tem no Clark Kent é num gene que a gente vai chamar de kryptonita, entendeu? Que é o que transforma o Superman no Clark Kent, né? Os anteros lá voltam ao tamanho normal. Então eles queriam achar o gene da kryptonita, beleza? Eles encontraram, eles clonaram o gene da kryptonita, tá? Era um gene que fazia o Superman virar Clark Kent. O DNA não estava mais metilado. Aí, claro, eles falaram, meu, essa enzima, né, do gene kryptonita que estava mutado no Clark Kent, ela era uma metilase do DNA, porque o DNA não estava mais metilado. Assim, já é muito legal se descobrir uma kryptonita, tá? Mas o paper da Nature, né, não acaba por ali. Acho que é Science. Ele ainda isola essa proteína e vê a atividade dela. E essa proteína, a kryptonita, ela não era uma metilase de DNA, que o pessoal já sabia que metilação de DNA desligava a cromatina. Ela era uma metilase de histona. Eles foram os primeiros caras a descobrir que você podia metilar uma histona, né? E aí aquele gene desligava, cara. Então, vou mostrar para vocês quem que é essa história aí. Então, vamos supor que a proteína do retinoblastoma, ela trouxe a desacetilase, tirou a acetilação, tá? Ela recruta em seguida, né, isso foi mostrado no outro trabalho, uma
metilase de histonas que metila as histonas, tá? E isso faz uma proteína grudar. Que proteína era essa? Já era conhecida. É a heterocromatin protein 1, tá? E ela recruta a metilase do DNA e o DNA fica metilado, tá? Então, por que esse DNA fica desligado no Clark Kent? E quem que era essa... no Clark Kent, não, no Clark Kent ele fica desmetilado. Como que acontece isso daí, né? Engraçado. Eu tô com a minha bateria acabando, mas o meu computador tá ligado na tomada. Eu, hein? Tava com na tomada, quase que eu fico sem. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: a proteína do retinoblastoma, ela tem que desacetilar as histonas para elas ficarem desligadas, mas ela consegue fazer uma compactação adicional, metilando as histonas. A metilação de histonas recruta uma proteína de heterocromatina. Por que isso é uma heterocromatina? Porque essa proteína ligou, tá? Por que ela ligou? Porque metilou as histonas, entendeu? Então, metila as histonas, vira heterocromatina, sacou? E ainda essa daí recruta a metilase do DNA que metilou o DNA. Então, a gente até sabia que a cromatina ficava inativada e virava uma heterocromatina, mas ninguém sabia quimicamente como é que é. E agora estou mostrando para vocês claramente, tá? Basta você metilar as histonas que a proteína heterocromatinizante encapa. Eu desenhei uma só, mas vocês estão imaginando que você vai encapar essa cromatina aí com essas proteínas verdinhas aí, entendeu? Tá? Vira heterocromatina. Beleza, tá? Muito bom. E aí, como que você faz para usar esse DNA de novo, cara? Como é que você faria? Como é que você faz para tirar essa HP1 daí? Infelizmente não tem a desmetilase, mas tem uma fosforilação que você pode fazer aqui do ladinho, e a fosforilação atrapalha a ligação desse cara que cai fora, entendeu? Então, existe uma maneira de reverter e abrir uma heterocromatina. É muito simples, tem uma caudinha aqui que está metilada, você fosforila, ela é metilada na lisina 9, né? Você fosforila na posição 10, ela solta, tá? Então você consegue reverter uma heterocromatina. Galera, na hora que explicaram isso bioquimicamente para a gente que trabalhava na área falou assim, cara, isso aí é muito legal. Os trabalhos são maravilhosos, fazem proteína HP1 fluorescente, medem ela ligando aqui, ligando ali, ligando aqui, ligando ali. Ela não liga para sempre, ela liga aqui, depois ela pula para cá, igual um pombo nos fios de energia, né? Para cá e para cá, para cá e para cá, para cá e para cá, e ela fica heterocromatinizando esse cara aqui. Aí, se você fosforilar, ela solta e você consegue reverter a heterocromatina, tá? Foi isso aí a química, né? Aqui eu estou mostrando H2B e a parte em triângulo representando aquela parte que fica dentro da bolinha, né? H3 também a parte que fica dentro da bolinha e H4, tá? H2A não entra na brincadeira, ela é meio bobinha. Aqui estão as posições, né, que você pode, tem lisinas que você pode acetilar, né, e tem uma serina que você pode fosforilar. A posição mais importante dos papers é a lisina 9 da H3, né, essa posição aqui. Quando acetilada, ela é do bem, quando desacetilada é do mal, e você precisa desacetilar porque você metila no mesmo lugar, entendeu? Primeiro você desacetila, depois metila, tá? Então, a história mais contada é desses caras aqui, né? Da posição K9 da H3, né? Isso aqui é a caudinha da H3 e tal, mas existem outras posições também. E as metilações podem ser do mal, mas também podem ser do bem. Também tem como se fala, exceções a essas regras, tá? Mas os papers mais famosos são esse aqui, ó. Acetilação da K9,
desacetilação para poder metilar e fosforilação para poder arrancar a HP1 daqui, tá? Beleza? Gostaram, então, da heterocromatina? Viram como é que funciona uma heterocromatinização? Que é uma heterocromatina, quimicamente? Belezinha? Muito bem. Joia. Agora, eu vou voltar à minha aula passada. Ainda bem que eu dei essa aula agora, porque a gente tem aqui uma dupla sertaneja formada por umas proteínas que são proteínas cíclicas do ciclo celular. Quando a célula vai se dividir, aparece primeiro uma proteína, depois aparece outra, depois aparece outra, depois aparece outra. Essas proteínas já eram famosas quando eu fiz biologia, elas eram chamadas de ciclinas, né? São proteínas que não se sabia como controlavam o ciclo celular, tá? Trabalhos na Califórnia com RAM e na Inglaterra, em Londres, com levedura, estudaram essas proteínas aqui e vou contar para vocês qual é a história final para se entender câncer. Então, o E2F, vocês viram ele hoje, ele tem um domínio ativador de transcrição, tá? E o que esse E2F ativa? Ele ativa genes do ciclo celular, tá? Então, quem são os genes ativados por E2F? É transcription factor, que vocês aprenderam na aula de hoje, tá? Ele vai atrair uma acetilação de histona, vai contactar TF2B, TF2D, vai fazer toda aquela confusão do bem ali para genes que são regulados por E2F, tá? Então, ele vai ativar a ciclina E, que é uma ciclina que vai fazer a célula caminhar do primeiro período do ciclo celular, que é aquele gap 1, onde não acontece nada, até a fase S, que é a fase de multiplicação. Ele também vai ser responsável por ativar a ciclina A, que vai fazer a fase S, tá? Fase S vai acontecer. Então, são genes que, assim, você não tem que ficar estimulando no fibroblasto, senão seu fibroblasto vai virar uma cicatriz, tá? Então, assim, quando uma célula se divide, logo que ela acontece a mitose, tá? Na mitose, a proteína do retinoblastoma, que eu comentei, ela está fosforiladíssima, mas ela em 1 minuto ela é desfosforilada e ela gruda aqui, tá? Olha o que ela faz. Ela recruta uma desacetilase das histonas, que é do mal. Ela recruta uma metilase de H3, e aí a HP1 vem aqui, e aí você tem toda aquela química que eu falei de formar heterocromatina, e esses genes perigosos são reprimidos e a célula para de se dividir, belezinha? A célula está quietinha lá, seu fibroblasto, tá bom? Entenderam? A proteína do retinoblastoma, na hora que a célula se divide, né, ela é desfosforilada e bloqueia esse E2F. Bloqueando o E2F, ela bloqueia as ciclinas, então o ciclo celular não acontece. Entenderam essa parte? A função do RB? De reprimir aqui e de reprimir a divisão? Tá? Uhum. RB é chamado de supressor de tumor, de anti-oncogene e de repressor do ciclo celular. Vocês estão vendo quimicamente, estamos na bioquímica, né? Estão entendendo bioquimicamente por que o RB tem essa função, né? De bloquear aqui a divisão celular, tá bom? Bloqueia o câncer, beleza. Agora nós vamos estudar o funcionamento normal para uma célula ciclar, tá? Não tem nada de câncer. O PDGF, que eu falei na aula passada, que vem das plaquetas que se romperam e vai estimular os fibroblastos, ele vai aparecer aqui na membrana no início do ciclo celular, ó. Chegou o PDGF aqui, tá? Ele produz uma dupla, a CDK4 e a ciclina D, tá? Desculpa a falta de ordem nessas letras, é porque primeiro descobre elas, depois como que elas agem, né? O que esses caras fazem? A ciclina D, quando ela acopla na CDK4, ela faz essa enzima funcionar. Isso aqui se chama Cyclin Dependent
kinase, entendeu? É uma sinase, né? Que é a proteína capaz de fosforilar, dependente de ciclina. Quer dizer, ela só funciona se tiver a ciclina, entendeu? O Luciano só canta se o Zezé estiver lá, sacou? Às vezes até ele canta sozinho umas músicas. Mas então, a dupla sertaneja aqui, ela só canta se tiver a ciclina, que é uma proteína marcadora da época do ciclo, é a primeira que vocês viram aqui, e aí tem uma fosforilação. A fosforilação é de RBO, tá? E aí RB solta, entendeu? Dá uma soltadinha. E olha o que vai acontecer, o ciclo vai começar, tá bom? Beleza? Então, com o RB saindo, o E2F tem o domínio de ativação aberto, ele vai recrutar uma acetilase de estonas, e aí, olha o que vai acontecer. Esses genes que eram reprimidos, né, eles passam a ser ativados, tá? Entendeu? Porque o código de estonas aqui agora é tudo acetilado e tal, todo mundo grudando, todo mundo ativando e tal. Aí primeiro você produz a ciclina E, né? E a ciclina E vai grudar nessa CDK e vai hiperfosforilar o retinoblastoma, vai fazer outras coisas importantes sim, mas é como se fosse um motor de arranque, né? Esse cara dá o início, depois que o carro pega, hiperfosforila RB, é a grande função da ciclina E com a CDK2. Logo depois aparece a ciclina A e ela vai substituir a E, e com a CDK2 ela vai ativar a divisão do DNA, a fase S, tá? Então a célula já está ciclando. E aí depois, no final do ciclo, aparece a ciclina B, que gruda na CDK1, né? E as fosforilações que esse parzinho faz são responsáveis pela mitose, pela separação dos cromossomos, pela divisão final da célula, tá? Não sei se vocês perceberam, mas bioquimicamente eu mostrei para vocês o relógio da divisão celular. A gente já sabia que ciclinas iam aparecendo ao longo do tempo, mas não tinha a mínima ideia de como que elas mandavam a célula ciclar. E aí depois viu-se que a primeira coisa é tirar a proteína do retinoblastoma daqui, para depois continuar, fazer fase S, e depois para a ciclina B e dividir, entendeu? Vocês viram o ciclo celular acontecer. Mas cadê o câncer? É um outro slide para acabar a aula aqui. 20:40, nossa, tenho só um minutinho para mostrar. Agora que eu vou mostrar como é que tem a ver a aula passada com essa, né? A P53 sancionando. Ah, meu Deus, não olha para o slide agora não, só depois que eu compartilhar, peraí. Eita, lá vai ele. Muito bem. Então, se vocês lembrarem da nossa aula de lesão em DNA, o importante era a célula se atrever a replicar o DNA na presença das lesões. Então, a P53 é uma proteína que é feita pelo RNA, traduzida no ribossomo, e o tempo todo ela é ligada a uma proteína MDM2, que é uma proteína muito de má companhia. Ela fala assim, P53, vamos dar uma volta. Ali tem um baúzinho, uma tampinha que a gente pode entrar lá dentro. É o proteasoma, é o lugar que recicla proteínas. A MDM2 leva ela para lá o tempo todo. Então, a proteína P53, ela é sempre fabricada e degradada, fabricada e degradada, fabricada e degradada. É assim, tá? E isso é legal. Parece uma besteira da célula, mas isso é legal. Porque quando você tem uma lesão no DNA, tá? Uma lesão aqui no DNA, existe uma proteína da ataxia telangiectasia, que gruda aqui. Quando ela é defeituosa, dá ataxia telangiectasia, mas quando ela não está, ela está selvagem, está funcionando aqui. Ela reconhece a lesão, e sabe o que ela faz? Ela gruda na lesão e ela fosforila a P53, cara, e muda a P53. A P53 não gruda mais na MDM2 e não é mais degradada. Então, imediatamente, a célula se enche de P53, tá? Não precisa o RNA sair do núcleo, fazer o ribossomo, não. Ela é fosforilada. Eu podia estar
matando, podia estar roubando, podia dizer que fosforilar P53 ativava ela. Não é verdade. Ela se liga numa proteína também famosa, para quem estuda isso com detalhes, a P300, que acetila a P53. E a P53, agora sim acetilada, ela vai para o núcleo, tá? E ela é um fator de transcrição quando está acetilada, e ela produz uma proteína que vocês não vão dar a mínima atenção hoje, mas vai ficar muito famosa para vocês no futuro, que é uma proteína chamada P21. Estão ligados? A P21 aparece rapidamente porque teve uma lesão no DNA, tá? E o que faz a P21, que tem a ver com câncer, e vai fechar a minha historinha. A P21, ela é capaz de bloquear todos os complexos ciclina CDK. Então, isso aqui é um outro anti-oncogene, porque quando o DNA está lesado, essa proteína produz uma P21 que vai bloquear o ciclo. E eu falei, esse é um mecanismo de checkpoint. A graça não é você reparar, mas a graça é você paralisar o ciclo celular enquanto tiver lesão em DNA. Claro que quando a lesão aparecer, você vai parar de fosforilar P53, ela vai ser degradada, e então você não vai ter mais P21, e as ciclinas e CDKs vão fazer o que tinha no slide anterior e vão fazer a célula ciclar. Então, vocês viram aqui a importância do checkpoint e a importância de que, se eu mutagenizar P53, estou ferrado, porque eu não consigo parar o ciclo celular né, em nenhuma das posições, nem na mitose, nem na fase S, nem nada, se eu tiver a P53 mutada. Então, a P53 está mutada na maioria dos cânceres humanos. Tá? E sabe aquele vírus que tinha uma proteína que recrutava, roubava a proteína RB? Ele também rouba a P53. Então, ele atrapalha aquele slide e atrapalha esse. Então, a célula fica ativando os genes de divisão celular e não para por causa da lesão, e ela estraçalha os seus cromossomos, faz rearranjos, e aí que vem o câncer, tá? Concluí, ó, 20:45, demorei um pouquinho, mas expliquei para vocês como que o câncer funciona, e colei com a minha aula de transcrição, né, que eu falei das desacetilases. Eu vou deixar essa gravação para vocês verem isso com mais calma depois, parando aqui.